Bom dia, turminha de anatomia e fisiologia humana, tudo bem? Espero que todos estejam bem, estejam ótimos, estejam se cuidando aí. Hoje nós temos uma aula, né? Mais uma aula de anatomia e fisiologia, turma até 59, até 60. Então nós estamos aí estudando anatomia e fisiologia humana 1, né? Semana que vem vocês já vão estar iniciando Anatomia e Fisiologia 2, já vamos estudar a parte de fisiologia do organismo, como funciona todos os órgãos internos do nosso corpo. E isso é muito importante para facilitar o desenvolvimento do aprendizado de vocês na profissão técnico de enfermagem e futuramente, dentro do hospital, no estágio, vocês conseguirem desempenhar um papel muito legal, né? E saber como trabalhar com o corpo da pessoa, saber como relacionar a questão medicamentosa, né? Posições de exame, isso tudo com base de anatomia e fisiologia. Então eu lancei lá no portal para a atividade da aula de hoje, tá? No dia 25/6, 3 perguntinhas para vocês responderem hoje durante a aula e de acordo com os vídeos que estão lá no portal. Então é de suma importância que vocês prestem atenção lá nos vídeos para facilitar o aprendizado de vocês. Então eu lancei uma pergunta, 3 perguntas, e uma dessas perguntas, né, está relacionada ao que eu vou falar agora. Então eu vou dar uma dica para vocês entenderem um pouco, tá? Para vocês conseguirem responder uma dessas questões que está super fácil, super objetiva. E eu gosto muito de chegar no pum-pá, falar isso, aquilo e acabou. Esse negócio de ficar enrolando e bromeixando muito a cabeça da pessoa é muito complicado. Então eu vou falar aqui de uma parte do intestino delgado, sabendo-se que o intestino delgado é ligado ao intestino grosso, tá? E faz parte do sistema digestório. Então eu vou falar de uma porção do intestino delgado, lembrando-se que o intestino delgado, tá? Ele é composto por 3 partes distintas, tá? Duodeno, jejuno e íleo. Ele é dividido dessa forma, o intestino delgado, em duodeno, jejuno e íleo, e fica ali anexado juntamente com o intestino grosso. E os dois, tanto o intestino delgado, tanto o intestino grosso, que são musculatura lisa, não estriada, com contração involuntária, através de movimento peristáltico, fazem união do sistema digestório. Então eu vou falar de uma das porções distintas, uma das 3 partes distintas do intestino delgado, né? Lembrando que ele é composto pelo duodeno, jejuno e íleo. Então eu vou falar basicamente da última porção chamada íleo, tá? Do intestino delgado, que a primeira porção do intestino delgado é o duodeno, a segunda porção é o jejuno, a terceira porção, que é a última, é o íleo. Então eu vou falar do íleo. O íleo é a última porção do intestino delgado, tá? Ele fica localizado na sua extremidade distal, lá no início, distal, não proximal, distal, bem lá no início. E o íleo é separado do intestino grosso. Ele não é unido ao intestino grosso como o duodeno, como o jejuno. Ele é separado do intestino grosso, na qual ele se abre pela válvula iliocecal, tá? Ele se abre pela válvula iliocecal ou osteo-ileal. E o íleo em si, tá? É muito rico em folículos linfóides, né? Folículos linfóides, células linfócitas, e está ligado à parte do abdômen, tá? O íleo. Então, o íleo é a última porção distal do intestino delgado. Ele é separado do intestino grosso, tá? Não é unido, que o intestino delgado, as 2 porções dele, o duodeno e o jejuno, é ligado, fixado ao intestino grosso. O íleo não. Já é a última porção distal do intestino delgado, ele está separado do intestino grosso, tá? Ele se abre, na verdade,
por uma válvula chamada, como eu falei, chamada ilho secal ou ósseo ileal. O ilho em si, como eu falei, o ilho em si é muito rico em folículos linfóides e está ligado à parede abdominal pelo mesentério, tá? O ilho é ligado à parede abdominal pelo mesentério, tá? E a função do ilho, né? A função primária do ilho é absorver os nutrientes, tá? Que são micronutrientes da nossa comida digerida pelo processo digestório. Isto é possível através das enzimas produzidas pelas células de revestimento do ilho, tá? Então a função do ilho é absorver os micronutrientes da nossa comida digerida pelo sistema digestório, e essa absorção desse alimento, né, é feito através de enzimas produzidas pelas células de revestimento do ilho, tá? O ilho terminal, né, é uma última porção anatômica do intestino delgado, é a última porção anatômica, como eu falei, ele é dividido em duodeno, jejum e ilho. Então, o ilho é a última porção anatômica do intestino delgado, tá? Ele está ligado à parede abdominal pelo mesentério, tá? Esta parte do intestino delgado, que é o ilho, absorve, além dos micronutrientes, absorve sais biliares que são produzidos pelo fígado. Então, o fígado, além de produzir sais biliares, quem absorve esses sais biliares é o ilho, que é a terceira porção do intestino delgado, tá? Ok? Vocês vão muito ouvir falar futuramente de ilho paralítico, inflamação ilíaca, né? Por causa do ilho, que fica ali na terceira porção do intestino delgado. Vocês vão muito ouvir isso lá futuramente, quando vocês estiver dentro do hospital. O paciente está com ilho paralítico. Se o ilho está paralítico, né, isso condiz com o quê? Que a válvula, né, ilho secal ou ósseo ileal não está fazendo sua função e deixando o ilho absorver esses micronutrientes e absorver, né, os sais biliares produzidos pelo fígado. Então ele fica paralisado. E às vezes há necessidade de intervenção cirúrgica, onde chamamos de ileostomia, tá? Onde é colocada uma bolsazinha, né, esterilizada, a gente abre a parede abdominal, onde o ilho é ligado pelo mesentério, para retirar um pouquinho essa porção, esse ósseo do ilho, coloca uma bolsinha como se fosse uma colostomia, ou a gente chama de ileostomia, e por ali é feito a liberação dos sais biliares, ou de algum alimento que não é favorável para o corpo, tá? E lembrando que o ilho, por ser uma porção terminal do intestino delgado, tá? Que o intestino delgado é unido ao intestino grosso. Lembrando para vocês, o intestino delgado é unido ao intestino grosso. Mas só existem duas porções do intestino delgado que é anexada ao intestino grosso, que é o duodeno, o jejum. O ilho não. O ilho é ligado é a última porção do intestino delgado. Ele é ligado à parede abdominal pelo mesentério, tá? Ele pode ser amarrado, né, durante algum processo de autópsia, necrópsia, para impedir o extravasamento de fezes. Né? Às vezes, durante a necrópsia, a autópsia de um paciente que está no IML, no Instituto Médico Legal, então, para evitar extravasamento de fezes, ele é costurado, o ilho, né, no intestino grosso, para impedir o extravasamento de fezes. Para você ver, ele não é ligado ao intestino grosso, ele é solto ao intestino grosso, ele funciona anatomicamente sozinho, através daquela válvula que eu falei, ilho
secal ou ósseo ilioileal. Ele é ligado totalmente à parede abdominal pelo mesentério, mas faz parte também do sistema digestório. Mas quando há um processo de autópsia e necrópsia, né, lá no Instituto Médico Legal, o médico, né, o legista, ele vai amarrar, suturar o ilho ao intestino grosso para impedir o extravasamento de fezes desse cadáver. E eu fiz aqui um desenho para vocês, para ver se vocês entendem. Essa parte preta aqui, ó, é o intestino grosso, né? Colo ascendente, colo transverso, colo descendente, sigmoide e reto. Aqui dentro, nessa parte avermelhada, é o intestino delgado. Aqui eu tenho, ó, o duodeno, aqui no meio tem o jejuno e aqui no final eu tenho o ilho, né? Que é a última porção do intestino delgado, que é ligado diretamente à parede abdominal pelo mesentério. Ele não é anexado e fixado ao intestino grosso como o duodeno, como o jejuno. Porém, ele faz parte do sistema digestório, tá? Então temos o intestino grosso e temos o intestino delgado. O intestino delgado é uma musculatura lisa, não estriada, de contração involuntária pelo movimento do peristáltico, tá? O intestino delgado é dividido em duodeno, jejuno e ilho. O ilho é a última porção, ele funciona através da válvula iliocecal, tá? Ou como eu falei, ai meu pai do céu, válvula iliocecal ou ósseo ileal, tá? E ele é ligado totalmente à parede abdominal pelo mesentério. Faça uma pesquisa sobre mesentério. O que é mesentério, tá? Para vocês entenderem melhor, tá? Espero que o resumo aqui tenha sido produtivo para vocês. Vou deixar salvo esse vídeozinho, vou colocar no portal para ajudar vocês a responder a pergunta de hoje. Beijo, bom dia!